a despeito do seu tamanho territorial, suas limitações financeiras e outros grandes desafios, a coragem e o espírito aventureiro do povo português e a visão dos seus líderes impulsionaram Portugal a apresentar ao mundo um novo mundo através das grandes descobertas. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Este é o Monumento aos Descobrimentos, o padrão dos descobrimentos. Ele se encontra no bairro de Belém, na cidade de Lisboa, junto às margens do rio Tejo. Tal monumento foi idealizado em celebração aos 500 anos da morte do infante Dom Henrique o Navegador, que tanto incentivou a expansão marítima portuguesa. O monumento tem cerca de 50 metros de altura e apresenta 33 estátuas de heróis portugueses ligados aos descobrimentos. Após a consolidação do território português no século XIII e tendo as fronteiras definidas com Castela, a nação portuguesa via no mar a sua porta natural, onde a terra acaba e o mar começa. Chegara a hora de um país de marinheiros desbravar o lendário Mar Tenebroso. Até aquele momento, os oceanos eram um território proibido por se acreditar que era local de habitação de terríveis feras e monstros e por se crer que a terra era plana e caso alguma embarcação alcançasse a linha do horizonte, cairia em um grande abismo. As novas rotas marítimas do Atlântico apresentaram assim um novo mundo que os navegantes lusos ajudaram a conhecer. O padre Antônio Vieira exclamou: os portugueses têm um berço pequeno para nascer e um mundo inteiro para morrer. Em nossos dias, diante das atuais previsões fatalísticas, devido aos constantes desastres naturais, tragédias sociais e morais, doenças e pestes incontroláveis, aquecimento global e outras grandes fatalidades, há necessidade do renascimento do espírito desbravador. Uma coragem que esteja disposta a quebrar os paradigmas e tradições em nome da verdade. Esse espírito aventureiro deve levar o ser humano a desbravar a Bíblia, onde tais acontecimentos assustadores que levam alguns a pensar na destruição do ser humano são apresentados como sinais e evidências de algo maior. O estabelecimento do reino de Deus, a segunda vinda de Cristo. Venha comigo desbravar os acontecimentos atuais e a volta de Cristo. Vejam aqui no verso 12, verso 20 de Apocalipse 22. Diz aquele que testifica estas coisas, o quê? Certamente que cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Várias vezes no livro do Apocalipse nós vemos a mesma mensagem. Jesus está vindo quando? Cedo, logo. Ele vem logo. Eu gosto deste versículo aqui. Várias razões, mas uma delas que Jesus diz, certamente eu venho. É interessante que a Bíblia não diz, é provável que eu venha, é uma boa chance, se não tiver outras coisas para fazer, eu venho. Não, ele diz, certamente, você pode confiar na palavra de Jesus Cristo. Ele diz, eu venho, pode ter certeza. E pois a Bíblia acaba com uma oração, então vem, ora vem, Senhor Jesus. E essa é a oração nos lábios de todos os cristãos, de todas as épocas. Vem, Senhor Jesus.
Cada vez que eu sou chamado a um hospital para orar com alguém que está doente, eu entro orando, ora vem, Senhor Jesus. Cada vez que eu sou chamado para fazer um funeral, um enterro, eu oro, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós queremos ver Jesus voltar. Mas a questão é, quando é que Jesus vai voltar? E alguns cristãos têm tomado estas mensagens que nós vimos em Apocalipse, onde Jesus diz, eu venho logo, eu venho cedo, e desenvolver uma teologia que diz que nós podemos indicar, nós podemos, como é que se diz, predict. Como é que é predict? Prever a data da volta de Jesus. Mas nós não podemos. Ninguém sabe. Por que eu sei isso? Porque a Bíblia diz isso. Vejam que Mateus capítulo 24, verso 36. Jesus continuou dizendo, ninguém sabe o dia nem a hora em que todas essas coisas irão o quê? Acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A Bíblia diz, certamente eu venho logo. Jesus diz, eu venho logo. Vocês podem confiar nisso. Mas a hora da minha vinda, ninguém sabe. A data exata do meu retorno, ninguém sabe. Eu venho, sem dúvida, você pode confiar nisso, não vai demorar muito, mas a data exata, vocês não sabem. Você não pode ir lá no calendário e com uma caneta vermelha, colocar lá um círculo em volta da data que Jesus vai voltar. Por quê? Porque nós não sabemos a data. Mas embora que a Bíblia diz que nós não sabemos a data exata, será que é possível saber quando a vinda de Jesus está próximo? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós podemos saber, podemos examinar as Escrituras para saber quando é que a vinda de Jesus está próximo. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz isso, a Bíblia nos ensina isso. Capítulo 24, verso 32, Jesus disse ainda, aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, irão saber que o verão está o quê? A chegar. Continua, verso 33. Assim também, quando virem todas estas coisas aqui a acontecer, sabei que o tempo está o quê? Próximo. A Bíblia é bem clara, não é? Jesus diz, o dia da minha vinda, vocês não vão saber, a hora exata, o dia exato, mas estudem a Bíblia, porque existem coisas que vão acontecer, que vão indicar que a minha vinda está próxima. Então a questão hoje, para mim, é quais são essas coisas? Quais são esses sinais que indicam que Jesus está prestes a voltar? E a Bíblia nos diz. No capítulo 23 de São Mateus, Jesus Cristo e os discípulos passaram pelo templo. E o templo era um prédio lindo, importante na comunidade judaica, um lugar de adoração. E havia um certo orgulho nacional pelaquele prédio, pelaquele templo. Era algo lindo, impressionante. E os judeus, é óbvio que tinham um certo orgulho daquele prédio. E Jesus um dia comentou algo interessante a respeito do templo. Ele disse para os discípulos, ele disse, aquele templo vai ser destruído. Vai cair. Na realidade, nenhuma pedra vai permanecer em cima da outra. O que Jesus estava falando? Bem, era uma profecia. Jesus estava olhando para o futuro uns 40 anos adiante, no ano 70, quando um general romano, pelo nome de Tito, ele e o seu exército entraram em
Jerusalém, conquistaram a cidade, e nessa derrota da cidade, eles destruíram o templo. Nós não sabemos exatamente, mas parece que a história indica que um dos soldados, a história parece que indica que Tito tinha falado para os soldados para não destruírem o templo. Mas um dos seus soldados jogou uma tocha acesa dentro do templo. O templo era de madeira e o templo incendiou. E o calor se tornou tão intenso dentro do templo, com o fogo lá dentro, que o ouro que estava dentro do templo começou a derreter e escorrer pelas paredes, e quando o fogo apagou, o templo estava destruído, os soldados romanos perceberam que todo o ouro que estava lá, que era o valor que eles queriam o ouro, né? Tinha derretido e agora estava entre as juntas das pedras. Então o que é que eles começaram a fazer? Eles começaram a desmontar o templo, pedra por pedra, para fazer o quê? Para chegar no ouro, cumprindo a profecia de Jesus, que diz, nenhuma pedra permanecerá sobre a outra. Os discípulos estão escutando Jesus dizer que o templo vai cair, que vai ser destruído. Para eles, a destruição do templo era sinônimo com o final do mundo. O mundo ia acabar. Então, no verso 24, os discípulos de Jesus chegam a ele e, começando no verso 13, eles fazem uma pergunta. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos aproximaram-se e perguntaram-lhe em particular, dize-nos quando é que essas coisas irão acontecer, o quê? Sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de regressares e do que? Final de todas as coisas. A Bíblia diz que os discípulos, ao ouvir da destruição do templo, dizem para Jesus, Jesus, diz para nós quando é que isso vai acontecer, quando é que você vai voltar, quando será o teu regresso e quais são os sinais que indicam que o mundo vai acabar. E agora Jesus começa a dar uma lição para os seus discípulos, uma lição muito interessante, porque assim, no contexto imediato, se refere à destruição do templo, mas no contexto mais futuro, são os sinais do fim do mundo. E Jesus começa a dizer, eis os sinais, as coisas que vão ocorrer antes que eu volte. E ao vocês estudarem e verem essas coisas, podem saber que a minha vinda está próxima. Começando no verso 4 de Mateus 24, Jesus respondeu, tenham cuidado que ninguém vos o quê? Engane. Lá vem aquela palavra engane. Na primeira noite ou na segunda noite nós estivemos juntos, né? Nós estudamos que houve guerra no céu e Lúcifer, que se tornou em Satanás, foi expulso do céu para onde? Aqui para a terra e saiu para fazer o quê? Para enganar o povo. E aqui em verso 4 de Mateus, Jesus diz, cuidado que ninguém te engane. Continuando. Porque muitos aparecerão falsamente usando o meu nome, dizendo eu sou o Messias, e o que? Enganarão a muitos. Jesus disse, eu vou voltar. Os discípulos disseram, mas quando Jesus? Jesus disse, fica de olhos abertos. Quando vocês virem pessoas vindo em meu nome, dizendo que falam por mim, cuidado. Cuidado que ninguém te engane. Esse será um sinal. Ele continua. Não tenho medo quando ouvirem falar de conflitos ou notícias de guerras. Tudo isso irá acontecer, mas ainda não é o fim. Nações
e povos levantar-se-ão e pelejarão entre si. Jesus está aqui dando outro sinal. Nós vamos cobrir todos esses. Ele está dizendo, vai haver algo errado, algo confuso no mundo religioso, haverá no mundo político conflitos, esses são todos sinais. Em vários lugares, ele continua, haverá falta de alimento e a terra tremerá. É interessante que o incrédulo, como é que vocês dizem o skeptic? The skeptic. O cético. O cético olha para esses sinais e diz, não, esses não são sinais. Esses não podem ser os sinais. Há algum tempo atrás, quem sabe mais de um ano atrás, eu e o pastor Douglas íamos para os Estados Unidos. Eu ia dar uma palestra igual a essa aqui, lá. E nós fomos de carro, que não era muito distante, era umas 10 horas de carro de onde nós íamos até lá. Decidimos ir de carro, estávamos atravessando a fronteira para entrar nos Estados Unidos, do Canadá para os Estados Unidos. E o guarda lá, americano, perguntou o que é que nós íamos fazer. E nós dissemos, somos pastores e vamos dar uma palestra nos Estados Unidos. Ele perguntou, mas por que eles estão trazendo alguém do Canadá para dar uma palestra nos Estados Unidos? Porque não tem americano que pode fazer isso? Sim, não deve haver, mas o pessoal nos convidou, nós temos um programa de televisão no Canadá. Aí foi, encosta o carro ali e entra dentro do prédio. Entramos dentro do prédio e lá nós sentamos com um guarda que perguntou, então, vocês vão falar sobre o quê? Ele queria verificar se a nossa entrada era legítima, né? E disse, então, o que é que vocês vão falar? Eu falei, vou falar sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. Ele disse, mas quais são os sinais da segunda vinda de Jesus? Aí eu disse, Douglas, você está com a Bíblia aí? Aí abrimos a Bíblia, Mateus capítulo 24, e lemos os versículos que eu acabei de ler com vocês aqui. Haverão problemas no mundo religioso, confusão, pessoas enganando os outros, haverá guerras e rumores de guerras, conflitos entre países, haverá falta de alimentos, haverá terremotos. E ele olhou assim para mim e disse assim, não, esses não são os sinais. Você quer dizer que terremotos e fome e guerras, isso são sinais da segunda vinda de Jesus? Nós sempre tivemos terremotos, sempre houve fome, sempre houve guerras. Esses não são os sinais? É impossível, você está enganado. Bem, eu olhei para o guarda, é uma situação tanto delicada, né? Porque eu quero entrar para os Estados Unidos, então não posso ofender o homem, né? Mas eu disse bem claramente, eu disse, senhor guarda, é o seguinte, o senhor entende de coisas de imigração e de travessia daqui na fronteira, mas a Bíblia eu entendo também. Eu entendo a Bíblia. É lógico. Eu entendo que sempre houve essas coisas. Sempre houve guerra, sempre houve fome. E o cético diz a mesma coisa, o incrédulo diz a mesma coisa, não são sinais, mas um problema é que o cético ou esse guarda não faz, eles não leem além do verso 7, eles não vão para o verso 8. Porque quando você chega a São Mateus capítulo 24, verso 8, tudo encaixa, tudo faz sentido. Querem ver? Vejam o verso 8, diz o seguinte, estas coisas serão como as primeiras dores de parto. O que é que Jesus quer dizer com isso? Da mesma maneira, quando uma mulher vai dar à luz, as dores, ao se aproximar a hora do nascimento da criança, o que é que acontece com as dores? Mães, o que é que acontece? A dor aumenta ou diminui? Aumenta. A dor vai aumentando. Deixa eu só contar rapidamente. Eu estava num hotel em Toronto, 16 anos atrás, estava dando uma palestra. Eu vi um rapaz entrar na porta do fundo. Ele vinha com um bilhetinho cor-de-rosa, nunca me esqueço. E eu olhei ele entrar e eu falei assim para mim mesmo, falei, está à minha procura. Por quê? Porque a minha esposa estava grávida e tinha ido para o hospital fazer um exame. E eu sabia que aquele recado era a minha esposa dizendo que a criança, nós não sabíamos se era filho, acabou sendo um filho, ia nascer.
Então, já tinha levado um colega junto comigo, em caso eu tivesse que fugir para o hospital, né? Aí o rapaz entrou, eu parei e falei, você está me procurando, né? Ele ficou meio sem jeito, falou, seu nome é Bill Santos? Falou, pode ler. Ah, mas é uma mensagem, pode ler. Tua esposa está no hospital, por favor, ligue para ela. Aí eu pedi ao colega, você continua? Eu fui lá, liguei para minha esposa, disse, o que é que você leva? Falou, o parto vai acontecer. Eu falei, eu estou no meio da palestra. Ela disse, não, fica à vontade, fica aí, que não tem pressa. Aí eu pensei assim, se eu quero que o meu casamento continue além daquele dia, é melhor eu ir para o hospital logo, né? Se eu quiser permanecer casado, aí fui para o hospital naquela hora. O meu filho, na realidade, apenas nasceu no próximo dia e nasceu com 5 quilos e 200 gramas. Mas Jesus aqui usa um exemplo, ele diz, é verdade, sempre houve fome no mundo. Infelizmente, isso é uma realidade triste, não é? É uma realidade muito triste, que sempre houve fome na terra. Não devia ser assim, mas sempre houve. Sempre houve guerras, né? Sempre houve confusão no mundo religioso. Sempre houve terremotos. Mas Jesus diz, ao nós nos aproximarmos da segunda vinda, o que vai acontecer? Essas coisas vão aumentar em intensidade. Vai haver mais fome, mais terremotos, mais guerra, mais confusão. E esses sinais estão sendo cumpridos ao nosso redor diariamente. Jesus diz, haverá sinais no mundo político, sinais no mundo da nossa vida social, sinais no mundo da natureza, né? Tudo isso está indicando que algo vai acontecer. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, os ateus, os incrédulos, eles sabem que o mundo, do jeito que está indo, não pode continuar muito mais tempo. Mesmo aqueles que não acreditam que Jesus vai voltar. Eles dizem, algo tem que acontecer, algo tem que mudar. E nós sabemos que tudo indica que Jesus está prestes a voltar. Mas vamos ver esses sinais individuais e vocês vão ver que estão se cumprindo ao nosso redor. Sinais no mundo religioso, verso 5. Porque muitos aparecerão falsamente usando o meu nome, dizendo, eu sou o Messias, e o quê? Enganarão a muitos. Jesus disse, na confusão e na ansiedade dos últimos dias, pessoas vão procurar alguém para seguir. E vão haver pessoas no mundo religioso, Jesus os chama de falsos, né? Falsos profetas, que vão se aproveitar dessa situação e vão enganar as pessoas. Eles vão dizer que falam em nome de Jesus, mas na realidade o que eles estão apresentando não é a doutrina bíblica. Nós já falamos sobre isso numa noite, né? Aqui vem o meu convite mais uma vez. Pegue as lições. Estude por você, leia na sua Bíblia. Se você precisa de ajuda, peça a um pastor no auditório. Se você está em casa e não sabe quem é o pastor, manda um e-mail. Estude, porque a única maneira que nós vamos nos guardar do engano é estar firmes naquilo que a palavra de Deus diz. Porque uma verdade é essa, esses falsos profetas, eles não vão aparecer com um cartaz ou um emblema assim, dizendo que é um falso profeta. Eles vão dizer que são verdadeiros. E como é que você vai saber? Vocês uma vez viram dinheiro do Canadá? E dinheiro americano, já viram? Tem aqui $20. É verdadeiro ou é falso? Como é que você vai saber? A única maneira que você vai saber se esses $20 americanos são verdadeiros ou são falsos é se só conhece o verdadeiro, né? Se você conhece o $20 verdadeiro, aí você pode olhar e dizer, não, esse é verdadeiro ou é falso. Se você não conhece doutrinas bíblicas, se você não conhece o que Deus colocou aqui nestas Sagradas Escrituras, você pode ser enganado. Então, hoje seria a oportunidade para começar a estudar. Porque as pessoas vão procurar alguém, eles vão seguir.
religiões falsas têm crescido, assim, é impressionante o número. Você vê em muitas casas, muitos jovens hoje. Eu fico até muito contente de vir aqui, o pessoal que canta aqui, jovens, que tiram tempo, eles podiam estar em qualquer lugar, mas eles escolheram estar aqui louvando a Deus através da sua música. Isso é uma bênção. Muitos jovens que foram criados em lares cristãos agora estão seguindo religiões do Oriente, né? Essas New Age nós chamamos. Existe uma ansiedade, o pessoal procura algo. E tem pessoas aí fora que se aproveitam dessa situação e enganam as pessoas. Não tem desculpa para nós sermos enganados, porque Jesus nos disse, cuidado. Cuidado. E a realidade hoje no mundo religioso é que existe muita confusão. Por quê? Porque a maioria dos cristãos abandonaram a palavra de Deus. E não sabem quando uma doutrina é pregada do púlpito de uma igreja, seja que igreja for, a maioria das pessoas não sabem se é uma doutrina bíblica. Por quê? Porque eles não têm as raízes na palavra de Deus. No próximo programa, apresentaremos a continuação da mensagem de hoje. Enquanto isso, visite o nosso website e reveja os nossos programas. Faça o seu pedido de oração e deixe sua doação para o nosso ministério www.estaescrito.ca. Bem, daqui das margens do Rio Tejo é tudo para hoje. Lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.